Olá, eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Hoje eu trouxe 10 frases do tipo verdadeiro ou falso para a gente discutir sobre hipertensão. Só que antes da gente começar, vamos definir o que é hipertensão, né? O indivíduo é diagnosticado como hipertenso quando ele apresenta uma pressão igual ou superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou popularmente como se diz, 14 por 9, ok? Então vamos lá. Primeira, hipertensão tem cura. Verdadeira ou falsa? É falsa, gente. Falsa por quê? A hipertensão, tudo bem, ela é multifatorial. Então, nós temos aí má alimentação, também o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, que vão influenciar na elevação da pressão arterial. Porém, o que se viu é que mais de 90% dos casos se deve à característica genética. Então, nós não falamos em cura da hipertensão, e sim no controle, que pode ser feito aí a partir de exercícios associados a uma boa alimentação e também pela utilização de medicamentos, tá? 2. Apenas retirando o sal da alimentação, nós conseguimos já ter aí o controle da pressão arterial. Verdadeiro ou falso? É falsa, gente. Não basta a gente colocar menos ou retirar o sal daqueles alimentos. Porque lembra que a hipertensão é multifatorial, então precisa ver quais são as causas que estão levando à elevação dessa pressão arterial. Agora, temos que tomar cuidado também com o sal já existente em alguns alimentos que nós ingerimos. Então, por exemplo, no macarrão instantâneo, massas congeladas como pizza e também lasanhas, suco de caixinha, temperos industrializados e assim por diante, tá? 3. Somente adultos desenvolvem hipertensão. Verdadeiro ou falso? Falso, gente. Falso porque nós temos visto aí o diagnóstico de pessoas em faixas etárias cada vez mais jovens apresentando hipertensão. Isso está ligado principalmente ao sedentarismo e à má alimentação, tá? É lógico que o fator genético também vai influenciar bastante, tá? 4. Hipertensão pode causar insuficiência renal. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, gente. Se nós formos olhar os nossos rins ao microscópio, nós vamos ver estruturas denominadas glomérulos. O glomérulo ele é responsável por filtrar o sangue para começar o processo ali da formação da urina. E esses glomérulos eles são formados por um enovelado de capilares. Capilar é um vaso arterial de menor calibre, tá? A hipertensão ela acaba lesionando esses vasos arteriais. Então, quando ele chega com muita pressão aos rins, vão lesionando esses glomérulos que podem morrer. Então, com isso, vai se diminuindo a quantidade ali de néfrons funcionantes e com isso os rins podem deixar de desempenhar suas funções de uma forma adequada, levando à insuficiência renal. E o pior, gente, esse quadro é irreversível. 5º, homens e mulheres apresentam a mesma chance de desenvolver hipertensão? Verdadeiro ou falso? É falsa, gente. Antes dos 50 anos, nós vemos que uma porcentagem maior de homens apresentam hipertensão. Porém, quando chega na época da menopausa, as mulheres param de produzir o hormônio estradiol, que é uma proteção para a mulher, e com isso ela acaba desenvolvendo hipertensão numa porcentagem superior aos homens. Tá? Bom, chegamos aqui na metade, gente. Se vocês estiverem gostando desse formato, se vocês estiverem curtindo esse vídeo, já deixa aquele joinha pra gente ver que vocês estão aí curtindo esse formato novo, ok? Vamos lá, então. 6ª questão. Aneurisma pode ser ocasionado pela hipertensão. Verdadeiro ou falso? Aqui vale a gente estar definindo aí o que é um aneurisma, né? O aneurisma, gente, é quando ocorre o enfraquecimento de uma determinada área da artéria, tá? Ou pode acontecer também no coração, mas é mais comum acontecer nas artérias. Então, é como se a gente pegasse aqui um saco plástico e esticasse.
aquela área que ficou esgarçada fica mais frágil. Então, com isso, cria-se ali uma bolsinha de sangue, né? Que ela pode vir a se romper, causando aí um dano ainda maior no organismo do indivíduo, tá? Então, vamos lá. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, gente. A hipertensão, ela pode sim ocasionar o desenvolvimento, não apenas o desenvolvimento do aneurisma, como pode também ocasionar a ruptura desse aneurisma, tá? Então, essa questão está verdadeira. Sétima, consumo de água de coco pode causar hipertensão. Verdadeira ou falsa? Tá falsa, gente. A água de coco, ela é rica em potássio. Então, essa alta concentração de potássio acaba por ajudar a regular a quantidade de sódio no organismo do indivíduo. Então, tendo ali essa regulação, ocorre a eliminação do sódio, né? De uma parte do sódio, com isso, uma quantidade significativa de água também. Então, diminui o volume total de sangue circulante, quer dizer, né, a volemia do indivíduo, diminuindo também a pressão arterial. Essa alta concentração de potássio também vai estar associada ao desenvolvimento do processo denominado vasodilatação. Então, a luz da artéria aumenta. Então, com isso, o sangue flui mais facilmente, auxiliando também na queda da pressão arterial. A hipertensão da gestante pode afetar o bebê. Verdadeiro ou falso? Tá verdadeiro, gente. Quando a mulher ela está gestante e ela apresenta, não é, um aumento da pressão arterial, isso vai levar a danos nas artérias dela, também pode causar problemas no coração, enfim, pode causar vários problemas no organismo da gestante. E também pode afetar o feto, porque ela pode causar lesões na placenta, né? Então conhecido como envelhecimento da placenta, que vai dificultar na chegada do sangue ali para a criança e com isso a oxigenação dos seus tecidos, dos seus órgãos, né? Além disso, quando a mulher desenvolve uma síndrome denominada eclâmpsia ou pré-eclâmpsia e também a eclâmpsia, se vocês se interessarem pelo assunto, deixa aqui então nos comentários que a gente pode desenvolver esse assunto depois, ok? Bom, então nessa situação, a mulher também apresenta uma elevação na pressão arterial e a criança ela pode ter aí um aumento na pressão intracraniana, então levando aí, né, um sério problema, podendo causar a morte desse bebê também, levando a mãe também a correr sério risco de morte, tá? A raça negra apresenta maior propensão a desenvolver hipertensão. Verdadeiro ou falso? Tá verdadeiro, gente. Isso principalmente em países em que se teve ali a escravidão negra, tá? Então se tem até aí uma teoria muito interessante que explica esse fator. Quando essas pessoas, então, durante a viagem, né, para a chegada nesses novos países, né, então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí, então, a morte de muitos indivíduos acontecendo nesse trajeto, né? Então, aqueles que sobreviveram é porque tinham aí algumas características que fizeram com que eles se adaptassem melhor. E essas características seriam, primeira, então, ter uma retenção maior de sódio no seu organismo. Quando se tem uma retenção de sódio, se tem também uma retenção de água, gente. Então, com isso, mesmo ele tendo uma alimentação totalmente errada, uma hidratação extremamente baixa, essa retenção de sódio faz com que a água fique também retida no organismo desse indivíduo, deixando que a volemia, quer dizer, o volume total do sangue circulante, fique pelo menos no mínimo necessário para que esse sangue continue fluindo ali no organismo dele, oxigenando e também levando nutrientes para os seus tecidos, para os teus órgãos, né? Associado a isso, também ocorria a vasoconstrição, quer dizer, a diminuição ali da luz da artéria. Então, forçando o sangue a passar com uma maior pressão ali no seu interior. Então, esses indivíduos, né, que sobreviviam, eles estavam mais
aptos, então eles estavam mais adaptados a conseguir chegar ali até o seu destino, né? Só que depois, né, num outro momento histórico em que as pessoas se alimentavam, começaram a se alimentar de uma forma adequada e também a se hidratar, isso deixou de ser uma vantagem. Então, quer dizer, essa retenção de sódio, com maior retenção de água, aumentou a volemia desses indivíduos, causando então a hipertensão. Além disso, vasoconstrição aumenta a pressão do sangue no interior desses vasos. Então, quer dizer, levando esses indivíduos a terem uma maior facilitação no desenvolvimento do processo de hipertensão. Existem indivíduos, né, de pele mais clara que também apresentam essas características. Lembra que aqui no Brasil nós temos aí um processo de miscigenação muito grande, né? E chegamos aí à 10ª questão. Hipertensão pode enfraquecer o coração. Verdadeiro ou falso? Tá verdadeiro, gente. Quando ocorre, então, a hipertensão, então o coração ele funciona, né, ele bombeia com uma força muito maior. Esse aumento de trabalho das fibras musculares faz com que ela aumente de tamanho. Então, o indivíduo ele vai sofrer o processo de hipertrofia, o coração vai aumentar. Então, com isso, ele vai ter que se esforçar muito mais para poder bombear o sangue. E lembra que o coração é um músculo, então ele pode entrar em fadiga, né? Então ele vai ficando cada vez mais enfraquecido, podendo levar aí a consequências trágicas, né, para o indivíduo, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha, comenta, compartilha, deixem aí, né, sugestões também, para a gente poder aí estar sempre aprimorando cada vez mais, ok? Então, forte abraço e não se esqueçam jamais. Cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!